Foi depois dos primeiros pingos de chuva que caíram na terra que o ser humano teve os primeiros sinais da força da cooperação. De uma terra cheia de gente surge um homem convincente que promove a colaboração. Na sua mente alteava um anseio de manter todos no mesmo lugar, em um mundo onde a sociedade conviviam em completa união. A sociedade ia crescendo e a terra se expandindo, logo mais perceberiam que estavam distantes, e o ar de harmonia não era criticável, pois a preocupação e respeito habitava por ali. Mas do medo de preservar e da sina de elevar, sai do alto da cabeça de um homem que vestia em cima dessa uma cabeça de leão. De betume e pedras carregadas pelas mãos de centenas de colaboradores movidos sob argumentos de lendas arcadas a deuses, a base e o lobby de encontro daquele povo se faz. Todos ali se entendiam, pois eram do mesmo lugar. A Torre de Babel não foi só a primeira torre da humanidade, mas também o primeiro centro de comunidade. Se assemelhava muito a um templo, pois as histórias se contavam ali. As ideias se compartilhavam em diferentes momentos para diferentes indivíduos e agora se espalhavam de uma unidade de forma uniforme. As primeiras bases de pensamentos passaram a surgir, as paredes ecoavam o som da linguagem humana se desenvolvendo. As ideias de mundo, céu, vida e morte se espalham por toda a mente pensante por ali. E tudo só no primeiro andar. Com o tempo, a necessidade da obra crescer começa a cintilar. Os trabalhadores passam a serem cobrados mais para erguer aquele lugar, afinal mais pessoas passaram a viver por lá. A fama do homem que comandava tudo aquilo era grande e inspiradora. Ele foi um exímio caçador, era forte como a rocha e tinha de ser muito esperto, embora eu ache que este não abandonava a ignorância. Ele devia se cobrir com ela, pois de tanta altivez nasceria uma oposição ao próprio Deus. Quando vira a torre subir, mesmo que um andar, já falava o povo que esta iria chegar ao céu, o que tornou-se um desejo constante na mente do arquiteto. Ele quer manter todos os seus conhecidos no mesmo lugar, mesmo que para isso tenha que sustentá-los em altura elevada. É claro que quem se colocasse no topo tomaria para si a posição de Deus na mente dos indivíduos. Uma escada é feita de pedras. Os martelos batem-as com força bruta para modelar cada degrau. Os corredores passam a se encher de pó, o que leva muitos homens à morte. E é disto, então, que eles devem fazer janelas para poder escapar. Agora o vento é visto como um aliado. Os homens percebem que precisam respirar, e se esse Deus que eles não podem ver não liga, para eles, outras coisas na terra, sim, o faz. Principalmente aquele que o mandou que fizessem isso. Aquele que teve a ideia de pôr as janelas lá. Há então um amor elevado a esse homem que os fazem trabalhar até de noite, trazendo consigo uma tocha para iluminar. Uns dizem que esse homem foi Nimrod, descrito na Bíblia como um homem de muita fama, e podendo ser encontrado correlações em diversas culturas por aí. Gênesis 10. Após o grande dilúvio, que minou uma grande parte das criaturas, os filhos e netos de Noé começaram a povoar a terra. Dos filhos de Noé eram 3, Sem, Cão e Jafé. Deles com suas esposas nasceram as nações do mundo. Sem teve Elão, Assur, Arfaxede, Lude e Arão, dos quais depois viria Abraão. De Jafé via Gome, Magog, Madai, Javã, Tubal,
Meseque e Tiras. De Cão nasce Pute, Israim, o futuro Egito e o povo filisteu, Canaã e Cuxi. De Cuxi nasceram alguns filhos e dentre eles Nimrod. Nimrod é citado na Bíblia em 3 livros. 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 10, Miqueias, capítulo 2, versículo 6 e Gênesis, capítulo 10, versículo 8 ao 12. Gênesis 10, 8. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem de poder na terra. Fora ele o mais valente dos caçadores e por isso se dizia bravo como Nimrod. Nimrod não era só um caçador valente, mas fundador de cidades, e sua fama o tornou rei. Nimrod fundou 8 cidades: Acade, Calné, Ereque e a primeira, que eu deixei por último, que foi Babel. Foi em Babel que Nimrod usufruiu do auge de sua fama, e assim como testificado no significado atribuído ao seu nome, Nimrod fez rebelião a Deus, e por vingança do dilúvio afastou o seu povo de sua adoração, e fez cultos próprios à adoração ao homem e ao trabalho. À medida que a Torre de Babel se erguia em seus andares, sangue de sacrifícios eram derramados e uma nova liturgia passava a acontecer. Os homens deixaram de dar poder ao único Deus e tomaram para si e para o outro a fama de divindade. Deus deu uma ordem ao homem no princípio da criação: se espalhem e povoem a terra. Mas a torre era, em suma, uma afronta a essa ordem, e também não deixava de ser centro de divindades paralelas ao homem. O homem, que em grande parte se guiava pelos sentidos, via no monumento algo mais tátil para se adorar. Assim foi fácil fazer com que aquele povo se esquecesse de Deus, que não aparecia a todos. O convívio concentrado em paralelo ao ofício coletivo da construção levou a diversas mudanças na relação de um para o outro. É claro, pois, que aqueles que estavam ali já haviam rejeitado a verdade. O Sindicato dos Trabalhadores de Babel fizeram para si novos deuses, palavras e nomes. Com o tempo, o verbo se transformou, mas não era determinado que esses homens chegassem aos céus. This is going down.